do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, olhem como é bonito este Evangelho do dia de hoje. Os discípulos estão ainda incapacitados de superar o luto, superar, quem sabe, a frustração. Querem voltar para a vida antiga. Diz Pedro: Eu vou voltar a pescar. Deixei tudo para seguir Jesus, mas ele morreu e estamos aí agora. Vou voltar para a minha vida antiga. Quantas vezes dá a tentação de fazer isso? Participamos de um retiro, participamos de um acampamento, participamos de algum momento em que Deus toca o nosso coração, em que nós nos sentimos próximos dele, mas passa um pouquinho, como dá vontade de voltar à nossa vida antiga, voltar aos mesmos erros, voltar aos mesmos pecados, voltar a uma vida mesquinha de sempre. Mas, se a nossa vida antes não estava funcionando, não tem sentido voltar para lá. Vamos voltar para uma vida que nada vai frutificar. Vamos voltar para a nossa vida estéril, assim como os apóstolos que foram pescar e nada pegaram. Uma vez que conhecemos a Cristo, que possamos abraçar essa vida nova com Ele e seguirmos até o fim. Porque Cristo permanece junto de nós, caminha conosco, vai no caminho nos oferecendo aquilo que é preciso, como, por exemplo, os peixes que faltavam. E algo muito maior, Ele prepara coisas que nós nem imaginamos e vemos. É bonito, né? Quando os discípulos voltam para a terra, tem a brasa, e sobre essa brasa estão lá os pães e os peixes. Eles nem imaginavam,
mas Cristo preparava tudo para eles. Assim também, no cansaço, no fracasso, na frustração, não desista, não volte para trás, siga em frente. Cristo ressuscitado caminha contigo e prepara tudo, mesmo aquilo que você não vê e nem aquilo que você percebe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.